vai aprender a como fazer. Pessoal, bom, nessa aula, só lembrando, tá? A aula de robótica e automação, exatamente porque a gente vai aprender a como fazer essas coisinhas bonitinhas desses robôs. Deixa eu botar ele aqui do lado. Bom, eu sei que na primeira aula deve ter ficado algumas coisas obscuras. Vamos tentar desvendar os mistérios da eletricidade. Sinto muito, tá? Que eu vou ter que falar de algumas coisas elétricas. Tá? Espero que ninguém coloque o dedo na tomada por causa disso. Bom, vamos lá. Nosso circuito feito foi esse aqui. Eu precisei de 5 volts. Aí eu falei que eu precisava de um resistor. Coloquei um resistor de 220 ohms. E nós temos aqui o nosso LED, certo? Fernando, por que você definiu um resistor de 200, especificamente de 220 ohms e não outro resistor qualquer? Bom, vamos lá. O que acontece? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui minha imagem. Pronto. Então, o que acontece? Existe uma lei chamada Lei de Ohm. Foi criada por George Simon Ohm, que é um físico matemático alemão. Tá? E ele descobriu uma relação entre 3 forças da eletrônica: a voltagem, a corrente e a resistência. A voltagem é medida em volts. A corrente ela é medida em ampere. E a resistência, graças a esse físico, ela é medida em ohms. Okay? Por isso a gente fala 220 ohms, 180 ohms, 30 ohms, 40 ohms, 1K ohm e assim sucessivamente. Beleza? O que a gente tem que entender nessa história toda aqui? Por que eu gosto dessa figura desse triângulo? Porque existe uma relação. A voltagem, tá? Essa parte da voltagem aqui, ela é a corrente multiplicada pela resistência. A corrente é a voltagem dividida pela resistência. E a resistência é a voltagem dividida pela corrente. Olha como fica fácil ver essa relação. Ok, agora o que a gente tem que saber? Dependendo do LED que eu estou tentando acender, a gente tem que tomar alguns cuidados. Quais deles, Fernando? Bom, os LEDs variam, tá? Não é todos os LEDs que têm a mesma voltagem ou a mesma amperagem. Ok? Então tomem cuidado com isso. Os LEDs normais, né? Os LEDs que a gente compra, aqueles LEDs pequenos, o que acontece? O vermelho, o amarelo e o laranja, se vocês separarem, é que eles têm a mesma voltagem. Eles são 2 volts. O verde, ele tem 2,5. O azul e o branco tem 3 volts. Ou seja, é o máximo que eles aguentam. Acima disso, a gente vai estar queimando o LED. Abaixo disso, o LED vai acender de forma meio fraca. Tranquilos? Então, por exemplo, Fernando, estou trabalhando com LED branco. Eu posso acender ele com 2 volts? Pode, você pode acender ele com 2 volts. Você não vai poder ultrapassar 3 volts. Ok? Só que se você acender um LED branco com 2 volts, ele vai ficar tipo meio fraquinho. Tranquilos? Além disso, todos eles, ó, se vocês olharem para cá, eles têm uma corrente de 20 mA. Bom, para achar isso, eu vou precisar fazer algumas contas. Então vamos lá. Deixa eu buscar aqui um bloco de notas. O que a gente sabe então? Bom, o que a gente sabe é o seguinte: eu preciso da resistência. Deixa eu chegar essa tabelinha aqui um pouco para cá. A gente sabe o quê? Que a resistência é igual a voltagem, ok? Dividida pela corrente. Tranquilo? Está aí na tabela. Resistência, ó. Se a gente isolar aqui, resistência é igual a voltagem dividida pela corrente. Ok. Fernando, qual a nossa voltagem? O que eu sei? O Arduino, ele manda para mim 5 volts. O LED vai consumir 2 volts. Então, cuidado, né? Simplesmente 5 dividido pela corrente, tá? É 5 menos 2, que aí eu vou ter 3 volts, se vocês preferem, logo botar direto. Ok? Dividido por miliamperes. Aqui ninguém vai colocar 20 não, são miliamperes. Aqui é por ampere. Então, miliamperes para ampere dá 0,02 amperes. Ok? Já que a gente tem aqui, ó, em miliampere, eu preciso disso em ampere. Tá? Senão aqui eu teria também milivolts. Ok? Então tomem cuidado. Vamos lá. Resistência é igual a 150 ohms.
basicamente. Então 3 dividido por 0,02, 150. Tá? Ok, só que tem um pequeno porém. Qual o porém, Fernando? 150 não é um resistor muito comercial. Tá? Existe uma faixa de resistores comerciais. É bem complicado você encontrar um resistor de 150. Lá no Thinkercad eu até posso colocar 150, vocês vão ver que vai dar certo. Só que o que a gente faz? A gente tenta se aproximar basicamente do que é um resistor comercial. Ok? O que eu sei? Eu sei o seguinte, perto de você, se você tiver uma loja de eletrônica aí, é muito difícil, tá, gente? Vai ter que ser uma loja de eletrônica muito especializada para vocês conseguirem um resistor de 150. Então, o que a gente faz normalmente? A gente troca esse resistor de 150 para um de 180 ou, mais comum, para um de 220, tá? Que não vai afetar muito a nossa linha, tá? E também não vai ofuscar o brilho do LED, vamos dizer assim. Okay? Então, por isso que no final das contas eu usei um resistor de 220 ohms. Foi simplesmente por causa disso, porque eu sei que um resistor de 220 ohms é um resistor comercial. Ok, hoje vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Que coisa, Fernando? Bom, hoje eu vou entrar na programação Arduino em si. Então, olha só, deixa eu abrir aqui a nossa estrutura do Arduino para a gente poder conhecer essa plaquinha. Como essa placa é dividida. Aqui em cima, na parte de cima da placa, nós temos as nossas portas digitais. Ok? São 13 portas digitais. Se você parar para pensar, são 14 porque ela começa do zero. Só tem um pequeno porém. Não é recomendável você usar as duas primeiras. As duas primeiras, elas apontam para TX e RX. Ok? Então não é recomendável que você use essas daqui. Depois eu vou explicar melhor o que vem a ser esse TX e esse RX. Ainda na parte de cima nós temos um ground, uma porta chamada ground e outra porta chamada AREF. Ok? Vamos descer aqui, nós temos alguns LEDs indicadores. Esse LED aqui, ele está ligado na porta 13. Esse LED aqui, esses dois LEDs é o que fazem a comunicação TX e RX. Esse outro LED aqui indica para mim que a placa está ligada. Então, quando a placa está ligada, esse LED fica sempre ligado. Ok? Bom, aqui nós temos o chip Atmega, né, que é o chip principal do Arduino. É ele que faz o cérebro, pode dizer assim, entre aspas, do Arduino. Nós temos um botão de reset, nós temos uma alimentação USB, nós temos a alimentação externa. Cuidado se você tiver o Arduino físico. Você não pode, em momento nenhum, com risco de queimar o Arduino, você não pode ligar simultaneamente a USB. Você não pode ligar a USB e a alimentação externa simultaneamente, ok? Tomem o máximo de cuidado com isso, beleza? Quando você liga pela USB, ele está mandando 5 volts. Quando você liga pela alimentação externa, ele está mandando o que a alimentação externa pegou. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu estou aqui com um daqueles carregadores de celulares. Posso usar um carregador de celular para alimentar o Arduino. E ele tem 5 volts. 5 mais 5 vai mandar 10 volts para o Arduino. Vai queimar o seu Arduino, porque o Arduino aguenta no máximo 9 volts. Ah, Fernando, beleza, então posso botar aqui um carregador de 3.3. Não pode, não faça isso. Ok? Não tenta fazer isso. Tá? Porque você pode queimar seu USB, pode queimar o Arduino, pode queimar o chip. E aí, essa placa fica... Você pode dizer assim, você pode botar ela para reciclagem, porque já era. Você vai queimar o seu Arduino. Ok? Então, não ligue a USB simultaneamente que você liga a alimentação externa. Ou você liga um, ou você liga o outro. Ok? Bom, na parte de baixo, o que nós temos? Nós temos os pinos, que são chamados pinos de tensão, são esses daqui. E nós temos as portas analógicas. As portas digitais, elas mandam valores 0 e 1. Ou seja, ligado, desligado. Uma coisa digital, ligado ou desligado. Exceto essas portas PWM, que depois a gente vai falar delas. Tá? Essas portas que tem um tiozinho aqui, ó, que vocês estão vendo que tem um tiozinho na frente delas, elas são chamadas de portas PWMs. Por enquanto, a gente vai entender que todas essas portas são idênticas. Então, elas vão mandar valores ligados, desligados. 0 para desligado, 1 para ligado. Ok. Vou descer aqui para nossas portas analógicas.
As portas analógicas, elas trabalham normalmente, a gente liga nessas portas analógicas, normalmente sensores. Ah, então não posso ligar um sensor aqui em cima? Pode, você pode ligar. Inclusive alguns sensores são sensores digitais. Ok? Mas alguns sensores são exclusivamente analógicos. E a gente precisa ligar esses sensores aqui embaixo. Os analógicos, pelo próprio nome está dizendo, pega uma informação analógica. Nessas outras aqui de baixo, né, que são os nossos pinos de tensão, o que a gente tem? A gente tem dois pinos muito próximos, eu acho até isso errado, tá? Porque eles ficam muito próximos um do outro, né? Então, é o pino de 3.3 volts e o pino de 5 volts. Os padrões são 3.3 e 5, ok? E aí nós temos essas portas grounds, tá? Nós temos duas portas grounds aqui, uma lá em cima que são as nossas portas terra, pode-se dizer assim, né? São as nossas portas com 0 volts, ok? Para fechar o nosso circuito. Temos uma porta especial aqui chamada de VIN. Fernando, o que é VIN? Se você ligar uma alimentação externa, como eu falei para você, você pode ligar uma alimentação externa de 3.3, de 5, de 7, pode ligar uma alimentação externa até 9 volts. Esse VIN vai representar exatamente a alimentação externa que você ligou. Ok? Então, se você ligar uma de 5 volts aqui, no VIN vai ter 5 volts. Se você ligar de 3.3, no VIN vai ter 3.3. Se você ligar de 9 volts, no VIN vai ter 9 volts. Diferente dessas duas daqui. Essas daqui sempre vai ter 5 volts. Essa daqui sempre vai ter 3.3 volts. Ok? Então, é basicamente assim que ele trabalha. Tranquilos? Bom, agora vamos lá. Vamos sair daqui e vamos... Opa, passei. Aí. E vamos para o nosso Tinkercad. Aqui no Tinkercad, o que eu vou fazer? Eu vou buscar uma protoboard. Ok. Além disso, a gente já sabe, vou pegar um LED, vou pegar o nosso resistor, vou pegar um Arduino. Ok, então tá lá no nosso esquema. Agora a gente já sabe como funciona a breadboard, a gente já sabe como é um LED e a gente já sabe como é um LED, não um resistor, como é um LED e a gente já sabe como é a estrutura do Arduino. Então, se você ver o esquemático, tá todo aqui. Ok, o que eu vou fazer então? Eu vou ligar o positivo, eu tinha ligado o positivo em 5 volts, dessa vez não. Dessa vez eu vou ligar o positivo da nossa alimentação, por exemplo, aqui na porta 2. Então, vou ligar esse positivo aqui na alimentação da porta 2. Vou pegar a linha negativa e vou ligar no GND. Fernando, você podia usar o lá de cima? Sim, eu posso usar o lá de cima, mas preferi usar o daqui de baixo. Então, vamos lá, black. Pronto, vou chamar esse de black, vou deixar esse verde mesmo. Ok? Então, nós temos aqui, ó, nosso LED. O nosso LED está ligado no resistor pela porta positiva, está ligado nessa porta 2. A nossa negativa... Opa, faltou uma ligação aqui, né? Pronto, agora sim. Isso, show de bola. Ok. Então, a nossa negativa, que vem pelo ground, vai subir aqui nessa linha. Lembra que essa linha está toda energizada. Então, essa linha daqui vai subir nesta coluna que vai ligar no negativo do nosso LED. Lembrando, a porta mais longa, a perna mais longa do LED é o nosso anodo, a perna mais curta é o nosso catodo. Nosso anodo é a parte positiva, nosso catodo é a parte, em tese, negativa. Ok? Beleza. Vou iniciar a nossa simulação e olha o que vai acontecer. Basicamente, não acontece nada. Tranquilo? Só. Nosso ON está aqui. O nosso LED indicativo, que eu falei para vocês, está ligado na porta 3, está aqui, está piscando. Mas o nosso LED não acontece absolutamente nada com ele. Por quê, Fernando? Porque essas portas digitais, por padrão, elas não são energizadas. Ok? Então, por padrão, nenhuma dessas portas daqui está ligada. Assim como as analógicas. Por padrão, nenhuma dessas portas passa energia por elas. Ok? Então, vou chamar aqui o código. Eu poderia fazer que nem o Scratch, né? E publicar o código em bloco, mas eu não gosto muito disso aqui não. E vou entrar no texto. Pronto, continue. Ok, vou apagar toda essa informação porque eu quero do zero aqui. E vou tentar ampliar o máximo que eu puder esse texto aqui pra gente. Vamos lá, gente. Como acontece aqui?
Como é que acontece na programação do Arduino? E o que eu preciso saber? O que eu preciso saber é o seguinte: qual porta foi que eu liguei? Eu liguei na porta 2. Ok? Simples, padrão de programação aqui dentro, tá? Todas essas portas a gente coloca em variáveis para facilitar a nossa vida, porque amanhã eu posso querer mudar essa ligação aqui para a porta 3, por exemplo. Beleza? Então, ao invés de eu ficar toda hora no programa fazendo essa mudança, o que a gente faz? A gente cria uma variável para isso. Então, vou criar aqui uma variável. A gente escreve assim, ó, grade define espaço. Vou chamar ele de LED vermelho e vou dizer que ele está na porta 2. Ok? Pronto, a partir deste momento eu criei uma variável para mim chamada LED verme, que indicando que ele está na porta 2. O Arduino, ele é cheio, tá, dessas variáveis internas. Vocês vão ver algumas aqui hoje comigo. Então, olha só, o que acontece? A estrutura da programação do Arduino envolve dois métodos. O primeiro deles é chamado de void setup e o segundo deles é chamado de void loop. Ok? Então, void setup e void loop. Fernando, como esses métodos ocorrem? Eles ocorrem da seguinte forma: na hora que você liga o Arduino, ele entra neste método void setup, ok? E depois ele vai para o método void loop e fica circulando dentro desse método void loop várias vezes. Ou seja, esse método void loop aqui é o que o nome dele está dizendo. Isso aqui é um laço de repetição. Tá? Então, uma vez que o Arduino foi ligado, ele vai ficar circulando aqui dentro várias vezes. Então, ele faz essa ação deste método várias vezes. Se eu apertar esse botãozinho de reset, ele volta para o método setup e depois vem para o laço loop. Ok? Ou seja, aqui ele executa este método uma única vez e aqui embaixo ele executa esse método várias vezes. Ok? Eu não preciso fazer nada para que isso aconteça. Ele já faz isso para mim por padrão. Então vamos escrever o seguinte. Aqui eu vou escrever assim, ó, pinmode, ok? Eu vou setar, pinmode. Eu vou setar aqui o nosso pinmode dizendo o seguinte: aquela variável que eu criei, LED vermelho. Fernando, você podia escrever 2 aqui, não podia? É exatamente isso que eu não quero. LED vermelho, vírgula, a minha saída. Estou dizendo que ele é um elemento de saída. Tá? Ó, isso aqui é uma das primeiras variáveis que o Arduino cria. Tranquilos? Então nós temos output e nós temos a input e nós temos a pull-up. Beleza? Depois a gente vai ver as outras. Mas nesse caso aqui, ó, eu estou dizendo para ele, ó, meu querido, tem um LED vermelho, né? Tem um LED na porta 2, tem um elemento na porta 2, basicamente é isso que eu estou dizendo, e ele é de saída. É essa informação que eu estou passando para o Arduino. Ok, agora vamos lá, várias vezes. O que eu vou fazer? Simples. Digital, write, abriu, LED vermelho. Tá vendo como fica bem mais fácil para escrever 2 aqui simplesmente? Porque você poderia ter vários LEDs, aí você teria que escrever 2, 3, 4, 5. Ia ficar meio confuso. Vírgula, energize ele. Ok? Então quem está na porta 2, por favor, mande energia para ela. Height é uma abreviatura para o número 1. Eu poderia colocar 1 aqui, ó. A programação ficaria assim, ó, 2, 1. Tá vendo como fica esquisito? Então, ao invés da gente escrever dessa forma, a gente escreve desta forma daqui. Ok, pronto. Só fazendo isso... Opa. Só fazendo isso, não precisa salvar não, tá? Toda vez eu tenho essa mania. Só fazendo isso, basta apenas eu dar um start aqui, ó. Vou startar. Beleza. E ele chega e me acusa alguns erros aqui. Estão vendo? O que acontece, gente? A programação aqui é programação em C. Então, obrigatoriamente, tá? A gente tem que escrever os métodos de forma totalmente corretas. Por exemplo, pinmode, essa palavra aqui desse método, é com P minúsculo. Então, obrigatoriamente, eu devo escrevê-lo com P minúsculo. Vamos tentar de novo? E outra coisa também que está errada no meu programa.
nota o seguinte, aqui eu coloquei grade define e aqui eu coloquei grade para poder colocar um comentário, tá? Isso está errado. Comentários são colocados com barra barra ou barra asterisco, asterisco barra se você quiser um comentário de bloco. Tranquilos? Então isso aqui é diferente de um comentário. Comentários em C, eles são conseguidos com barra barra ou barra asterisco, asterisco barra. Aí você fala, beleza, Fernando, e esse grade aqui? Esse grade define é o que? Gente, por incrível que isso possa parecer, isso aqui é um programa em assembly, ok? Em linguagem assembly, tá? Então, essa variável aqui está definida, ela, em linguagem assembly, tanto que eu não posso trocar esse valor. Se eu tentar trocar o valor de LED vermelho para algum outro valor, essa nossa variável, eu estou chamando isso aqui de variável apenas para facilitar o entendimento, mas isso aqui na verdade é uma constante. Tranquilos? Então eu não posso mudar este valor aqui, ok? Uma vez que toda a programação está correta, agora sim, vamos tentar rodar. Start Simulation. E está lá o nosso LED aceso. Beleza, Fernando, agora vamos fazer uma coisa simples? Bora. O quê? Vamos trocar o valor desse resistor? Vamos. Ele está atualmente com 1K. Quando eu rodei, você viram que o LED acendeu, mas não acendeu com aquela intensidade de brilho. Então, beleza. Vou trocar ele para 220. Na verdade, vou trocar ele para 150, que foi o que eu tinha calculado, correto? Vamos lá. Vou trocar ele para 150. Vou dar um Start. E está lá o nosso LED brilhando. Se eu trocar esse resistor, por exemplo, para um 100, está lá o nosso LED aceso. Estão vendo que existe uma tolerância de quanto ele aguenta. Vou trocar para 10. Viram que quando eu troco agora para 10, olha o que acontece. Aparece esse sinalzinho aqui na minha tela. Fernando, o que esse sinalzinho na tua tela está indicando? Está indicando o seguinte: eu estou encurtando o tempo de vida desse LED. Ok? Então, se todo esse circuito fosse físico, né, eu estaria arriscado a queimar esse LED ou, em breve, esse LED queimar, porque ele não vai aguentar essa tensão que está passando para ele aqui. Então, deixa eu parar e vamos mudar isso aqui para 220. Vocês vão ver também que o brilho não vai afetar. Pronto, tá aí, ó. Estamos em 220. Se eu quisesse, poderia também colocar ele em 180. Tá aí também o LED acendendo. Então vocês estão vendo que essa resistência daqui, o que ela faz é proteger o nosso LED. Aí você fala, pô, beleza, Fernando, não consegui encontrar então um resistor de 150. Então significa que eu posso comprar um de 180? Claro que você pode. Então posso comprar um de 220? Também. Eu posso comprar um de 120? É o único que eu tenho aqui? Também você vai poder. Ok? E nota que também não fica com aquele caractere. Mas, gente, a gente tem que tomar cuidado porque a energia é um pouco flutuante. Tá? Então, às vezes, pode acabar acontecendo de passar muita energia para cá. E aí vocês se arriscarem a queimar o LED. Então, não tentem assim. Tá? Ou compra um de 150, se você encontrar. Um para cima, 220. Mas também não muito longe disso. Aí você nota uma coisa também. Olha para as cores desse resistor. Deixa eu me aproximar bem nesse resistor aqui. Olha o que vai acontecer quando eu mudo isso aqui, ó, 180. Estão vendo que as cores do nosso resistor mudou. 220. Estão vendo que as cores também foram alteradas. Depois eu vou explicar basicamente o significado dessas cores aqui. Então não se preocupem muito com isso agora. Vamos lá. O que eu quero? Vou voltar aqui então para o meu programa. Então o programa está funcionando, meu LED está sendo ligado. Ok. Vamos voltar aqui para o nosso código. Deixa eu tentar me aproximar aqui um pouco. Aí também ficou demais. Beleza. Vou chegar isso aqui um pouquinho para cá. Então o que a gente vai fazer agora? Olha só. Eu já liguei ele. Então eu sei que o Digital Write envia informação para o LED e liga o nosso LED. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer LED. Espera um pouquinho. Na verdade, LED não, né? Arduino, espera um pouco. Vou dar um delay. A informação do delay é dada em milissegundos. Ou seja, eu estou dizendo para ele, fique ligado, né? Então ele vai ligar e vai esperar durante 1 segundo. Já que é 1 milissegundo, então aqui eu tenho 1 segundo. Ok? E vou repetir esses dois comandos, só que agora, ao invés de ligar, eu vou
desligar. Então aqui eu estou ligando e aqui eu estou desligando. Tranquilos? Beleza? Então neste ponto daqui eu estou desligando, neste ponto daqui eu estou ligando. Então olha o que vai acontecer. Ele vai entrar aqui, ou seja, ele vai dizer, ó, na porta 2 tem um objeto de saída, tem um elemento de saída. Legal. Aí ele desce aqui programação. Na programação ele diz o seguinte, na porta 2, por favor, energize a porta 2. Ele vai e energiza a porta 2. Aguarda durante 1 segundo. Ele vai e aguarda durante 1 segundo. Depois, apaga o que está na porta 2. Ele vai e apaga o que está na porta 2. Espera durante 1 segundo. Ele vai e espera novamente. Tranquilos? É isso basicamente o que vai acontecer. Só que isso vai acontecer várias vezes. Porque quando ele terminar e não tiver mais nada para ele fazer, o que ele vai fazer? Ele vai subir e vai começar tudo de novo. Então ele vai ligar, vai esperar 1 segundo, vai desligar, vai esperar 1 segundo. Aí ele não tem mais nada a fazer. Sobe de novo e vai ficar fazendo isso eternamente. Ok? Vamos ver então o resultado. Iniciou. Pronto, nosso LED está ligado. Viram que ele apagou. Ele agora está ligado, apagou. Está ligado, apagou. Está ligado, apagou. Está ligado, apagou. Então é assim que funciona. Se você quiser, obviamente você pode acelerar este processo. Então ao invés de colocar 1000 aqui, eu poderia colocar 500 para ele poder fazer mais rápido. Então, apagou. E aí ele faz bem mais rápido. Ou então eu posso até diminuir isso aqui para 100 e mandar de novo. Pronto, tá lá. Ok? Mas vamos deixar em 500, né? Senão quase não é perceptível que o LED está acendendo e apagando. Pronto. Então tá aí o nosso LED acendendo e apagando. Outro detalhe. Deixa eu fechar essa parte do código. Eu vou subir aqui. Pronto. Vou subir este LED para cá um pouco. Vou subir esse resistor. Vou deixar essa linha ligando aqui. E ao invés de ligar nessa linha, eu vou ligar direto aqui nessa linha. Fernando, por que você está fazendo isso? Por causa de uma coisa simples. Eu quero pegar outro LED, colocá-lo aqui, pegar outro resistor, colocar aqui. Vou trocar aqui também para 220 ohms. Ok. E vou fazer a mesma coisa. Vou pegar esta linha de informação. Vou passar para cá. Vou passar para cá. Subi-la um pouco. Subi-la um pouco. E colocá-la aqui na porta 3. Pronto. E esta outra nossa linha daqui. Vou colocá-lo aqui. Opa, aqui vai faltar, né? Pronto. Vou colocar esta linha aqui. Indicar que isso aqui é um black. Trocar a cor deste fio, né, para a cor padrão. E vou mudar a cor deste fio para laranja. Ok. E temos essa ligação, ou seja, agora eu vou trabalhar com 2 LEDs. Ao invés de trabalhar com um único LED, dessa vez eu vou trabalhar com 2 LEDs. E aí eu volto aqui para a programação, ou seja, eu quero esses 2 LEDs piscando alternadamente. Eu quero que esse LED aqui acenda primeiro. Quando ele apagar, acenda esse daqui. Quando esse daqui apagar, acenda esse. E assim sucessivamente. Ok? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos dar uma olhada aqui no nosso programa. Para acender o LED, eu fiz desta forma daqui. Ok. Então, vou criar mais um desse. E vou chamar de 3. Só que é óbvio, eu não posso ter o mesmo nome para as duas variáveis. Então, esse daqui eu vou chamar de 1 e essa daqui eu vou chamar de 2. Vamos duplicar essa linha. Aqui eu peço 1, aqui eu peço 2. Ok? Vamos aumentar aqui, trocar aqui para 1 e deixar para 1 aqui. Pronto. Então, o que eu quero? Quando esse LED estiver aceso, eu quero que o outro esteja apagado. Então, eu quero que o 2 fique apagado. Quando o 1 apagar, eu quero acender o 2. Então, tá aí. Ok? E como ele vai ficar circulando, né? Então olha o que vai acontecer. O 1 vai acender, o 2 vai apagar. Ele vai esperar um tempo. O 1
vai apagar e o 2 vai acender. E ele vai esperar um tempo. Ok? Vamos executar esse código. E está lá os nossos LEDs piscando alternadamente. Então, quando esse aqui apaga, o de lá acende e vice-versa. Se você quiser dar um tempo maior, né? Eu vou colocar 1 segundo de novo. Pronto. Então tá aí. Esse LED aceso, esse apagado, esse aceso e assim sucessivamente. Então ele fica alternando, pode dizer, a piscadela deles, ok? Gente, na próxima aula a gente continua.